Olá, boa noite. Como fazemos todos os domingos, estamos iniciando nosso Evangelho no Lar. Como sempre fazemos, vamos iniciar com a nossa oração. São pontualmente 19 horas. Vamos colocar a nossa água, pedindo as bênçãos do Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos uma vez mais, te pedindo o amparo e as bênçãos para esse momento. Esse momento, Mestre, em que queremos aprender um pouco mais dos teus ensinamentos de amor, os teus ensinamentos de justiça, de bondade, de caridade. Te rogamos, Mestre, por todos os irmãos que nos assistem nesse momento, aqueles que assistirão depois. Te pedimos, Mestre, por todos os lares que nos recebem, que o teu amor, a tua paz e a tua luz vão adentrando a cada lar, chegando nos corações, nas mentes, trazendo a calma, trazendo a paz para aquele irmão que se encontra depressivo, aquele irmão que se encontra aflito, seja por problemas de ordem espiritual, material, financeira. Acalma, Mestre, porque tu podes tudo. E sabemos que quando entregamos para ti os nossos problemas, as soluções virão. E é nesse momento que te rogamos também pelo medicamento espiritual colocado nas nossas águas, para aquelas dores da alma ou do corpo, que possam os médicos do plano espiritual derramarem nas nossas águas esse medicamento, do qual necessitamos e que tu sabes, Mestre amado. E te convidamos, adentre o nosso lar e fica conosco nesse momento. Muito obrigada, que assim seja. Para quem gosta de nos acompanhar, hoje nós vamos falar do capítulo 13, no item 9, que nos fala da instrução dos espíritos da caridade material e da caridade moral, que diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião e toda moral estão contidas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos. Nada de ódios, nada de dissensões. E direi mais ainda, nada de pobreza, pois do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se nutririam. E não veríeis mais nos bairros sombrios que habitei durante minha última encarnação, mulheres pobres arrastando junto a si miseráveis crianças, em tudo necessitadas. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai o mais que podeis aos infelizes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que tiverdes feito, para que encontreis ao sair de vosso envoltório terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei ao reencontrar aqui aquele que pude beneficiar em minha última vida. Amai, pois, vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois agora o sabeis. Esse infeliz que repelis é talvez um irmão, um pai,
um amigo que afastais para longe. E então, qual não será vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, aquela que não custa nada de material e, no entanto, é a mais difícil de ser posta em prática. A caridade moral consiste em suportarem-se uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo, onde no momento estáis encarnados. Há um grande mérito, crede-me, em saber calar-se, deixando o outro mais tolo que si, e isso é também um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra escarnecedora escapa de uma boca acostumada às zombarias. Não ver o sorriso desdenhoso que acolhe vossa entrada em casa de pessoas que quase sempre, indevidamente, creem-se acima de vós, ao passo que na vida espiritual, a única verdadeira, por vezes estão bem longe disso. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, pois não reparar nos erros de outrem também é caridade moral. Nós sabemos como é difícil às vezes, né? Quando alguém nos ofende, quando alguém faz uma injustiça com a gente, como é difícil calar. Mas a gente precisa começar a treinar. Daí a gente já treina a paciência, que é importante, né? Já vamos treinando a nossa paciência e resignação e a benevolência. E como diz aqui, muitas vezes, um mais tolo que a gente, mas se julga superior a nós. E quando nós calamos, aquilo que diz por aí, quem cala consente, não. Muitas vezes nós precisamos calar para não gerar um conflito, para não gerar uma inimizade. Então nós precisamos aprender a calar. Isso nos pede Jesus. Isso é muito importante. Vai fazer bem para nós primeiro, né? Pensai sobretudo em não desprezar vosso semelhante, porém, que essa caridade não vos impeça de fazer a outra. Recordai-vos de tudo que vos já disse. É preciso sempre lembrar que, na pessoa do pobre rejeitado, talvez estais a repelir um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente numa posição inferior à vossa. Revi um dos pobres de vossa terra, que felizmente certa vez eu pude beneficiar, e a quem agora sou eu quem imploro. Lembrai-vos que Jesus disse que somos irmãos, e sempre pensai nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Isso nos disse a irmã Rosalie em Paris, 1860. Então, nos aconselhando ao bem, nos aconselhando a calar, para evitar brigas, dissensões, conflitos, muitas vezes familiares, né? Às vezes temos aquele irmão difícil na família e muitas vezes precisamos calar. Isso é caridade, é uma caridade que não custa nada. Mas, como disse o Evangelho, é bem difícil de praticar. Qual a diferença entre caridade material e caridade moral? Enquanto a primeira ocupa-se em atender o necessitado com bens materiais, a segunda, que nada custa materialmente falando, consiste em se conviver com o próximo, dispensando-lhe o tratamento e as atenções que gostaríamos nos fossem dispensados. Quando se pratica caridade moral, dá-se do que se tem. Quando se pratica caridade moral, dá-se do que se é. Então, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. De que modo a prática do amor ao próximo tornaria o homem mais feliz na terra, eliminando o ódio e o ressentimento,
e amenizando a pobreza. O rico auxiliaria o pobre com o que lhe fosse supérfluo e mesmo com o que lhe fosse necessário. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houver desfeito. Dar mesmo do que nos sobra não seria estimular a ociosidade do próximo? Não, pois nem todo carente é ocioso. Ademais, quando ajudamos alguém, não devemos nos preocupar com a destinação dada ao nosso donativo. Esta é responsabilidade de quem o recebe. Nossas obras de hoje poderão ser nossas necessidades de amanhã. E que reflexo terá a ajuda que prestamos ao próximo quando nos encontrarmos na vida espiritual? Nossa maior alegria será o reconhecimento e a gratidão daqueles a quem tivemos ajudado aqui na Terra. Nossas doações e ajudas geram gratidões e amizades que nos ajudarão ao retornarmos à vida espiritual. Por que não devemos repelir aquele que nos pede ajuda? Porque repelindo um desgraçado, estaremos talvez afastando de nós um irmão, um pai, um amigo nosso de outras existências. Muitas vezes nos desesperamos ao reconhecer no plano espiritual irmãos nossos de outrora naqueles a quem deixamos de ajudar. Por que a caridade moral é mais difícil de se praticar do que a caridade material? Porque nos exige verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia, de tolerância, princípios tão contrários ao egoísmo a que ainda estamos presos. A caridade moral, que todos podem praticar, nada custa, porém é a mais difícil de exercer-se. Então, como podemos exercitar a caridade moral? Bom, pelas pequenas ações de cada dia, como tolerar o semelhante, não desejar mal ao próximo, não revidar as ofensas, saber calar, ignorar a má palavra e o mau procedimento contra nós, começando sempre pelos nossos familiares. Porque a família é a nossa primeira escola, nós aprendemos, né, na doutrina espírita. É a nossa primeira escola, então aquele irmão difícil, cada família tem o seu, normalmente, né? É aquele irmão que vem para ser auxiliado. Grande mérito há em um homem saber calar, deixando que outro mais tolo fale. Não dar atenção ao mau proceder de outro é caridade moral. Olha que importante. E aí nos diz assim: é possível se fazer caridade quando se dispõe de poucos ou mesmo de nenhum bem material? Sim. Mesmo aquele que não dispõe de recursos para fazer a caridade material, encontrará 1000 maneiras de praticar a caridade moral, por meio de pensamentos, palavras e ações. Praticar a caridade moral é dar do que nos sobra e até do que nos faz falta. Mas praticar a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas. E a caridade moral é aquele abraço, claro, agora em tempo de pandemia, mas às vezes na família. Perguntar: você dormiu bem, você está bem? Precisa de alguma coisa que eu possa fazer? Né? Coisa simples. Um sorriso, às vezes a pessoa só precisa de um sorriso. Meus amigos, isso as instruções dos Espíritos no Evangelho, lá no item 10. Meus amigos, eu ouvi muitos de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade? Muitas vezes eu não tenho nem o necessário. A caridade, meus amigos, é feita de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamento, palavras e ações. Quando fazemos oração por alguém,
nós estamos fazendo a caridade, a pessoa nem precisa ficar sabendo que estamos orando por ela. E aquelas pessoas que nos perseguem, que nos fazem mal, essas precisam ainda mais das nossas orações, com certeza. E quando a gente faz essa oração em silêncio, Jesus ouve e vem nos auxiliar. Podemos acreditar nisso, é fato, temos prova disso. Em pensamento, rogando pelos pobres abandonados que morreram sem sequer terem visto a luz. Uma prece de coração alivia-os. Em palavras, dirigindo a vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam o nome do Altíssimo. Eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede agora, sou feliz. Aos velhos que vos dirão, é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei, Deus tem para todos nós uma igual justiça. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. E as crianças que, já viciadas pelo ambiente que a cerca, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem às más tentações, dizei, Deus vos vê, meus pequenos, e não temais repetir-lhes frequentemente essa doce fala. Ela acabará por germinar em sua jovem inteligência, e em vez de pequenos vagabundos, tereis feito homens. E isso também é caridade. Fazer oração com as crianças. Ensinar a agradecer pelo dia, pela vida, pelo sol, por tudo. Ensinar a criança a agradecer, ensinar que tem Jesus, que tem um Pai no céu bondoso, misericordioso. Colocar no coraçãozinho, na mente das crianças já esse ensinamento. Muitos entre vós também dizem, ora, somos tão numerosos na terra, Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no topo de uma montanha, vosso olhar não abarca os milhares de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus também vos vê. Ele vos deixa vosso livre-arbítrio, assim como deixais esses grãos de areia irem ao prazer do vento que os dispersa. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que é chamada de consciência. Escutai-a, ela só vos dará bons conselhos. Por vezes, vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala. Mas sede seguros de que a pobre, abandonada, se fará ouvir tão logo lhe deixardes perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e muitas vezes vos vereis consolados pelo conselho que dela tiverdes recebido. Porque às vezes nós baixamos o nosso padrão vibratório e nos deixamos levar, sim, pelas sugestões dos nossos irmãozinhos que estão por aí a vagar. Então isso é muito importante, por isso que aqui fala da sentinela vigilante que Deus colocou no fundo do nosso coração. Então possamos nos lembrar disso, quando vier uma sugestão que não é do bem, e lembrar que Deus colocou ali essa sentinela no nosso coração e vamos dar ouvidos para a nossa consciência e não reagir com maldade, não ficar feliz quando acontece uma maldade para aquela pessoa que nos faz mal ou nos fez mal. Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira a vós. A vós dou essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima, reuni-vos em torno desse estandarte e recebereis a felicidade e a consolação. Isso nos disse um espírito protetor em Lyon, no ano de 1860, e continua tão atual, né? Tão atual. Os ensinamentos do Mestre Jesus
não saem de moda nunca, estão sempre. E nos diz aqui no nosso roteiro sistematizado: como se pratica a caridade por pensamento, orando por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, desejando sempre o bem do próximo. Uma prece feita de coração os alivia. Eu não sei se vocês estão lembrados daquela história do Divaldo. O Divaldo leu no jornal um acidente que tinha ocorrido, um acidente de trem, e ele começou a orar por aquela pessoa. Cometeu suicídio, né? Se jogou na frente do trem. E aí ele pegou o nome no jornal, começou a orar. E um certo dia ele não estava bem, estava chorando, não estava nada bem, estava triste. E esse espírito chegou e falou para ele que toda vez que ele fazia a oração, ele acalmava, era um refrigério para ele. Era quando ele parava de se enxergar na frente do trem, porque ele ficava repetindo aquele último momento dele, se jogando na frente do trem. E quando o Divaldo fazia oração, era o momento que ele tinha paz, que ele deixava de ver esse momento, né? De se torturar. E que nesse momento, então, ele iria orar pelo Divaldo. Então, assim, ó, pra gente ter uma ideia quão perfeito é o plano espiritual. E uma coisa muito boa de se fazer também é orar pelos nossos inimigos, porque nós não temos só inimigos encarnados, nós temos inimigos desencarnados, seja porque desencarnou agora, que era um inimigo nosso, ou seja, de encarnações passadas. Então é sempre bom a gente orar por eles também, para que nos perdoem das nossas faltas e também para que nós consigamos perdoar as faltas que os nossos irmãos cometem conosco. Que às vezes é difícil, então nós precisamos sim disso. Isso é uma caridade também, por nós, pelos nossos irmãos. E aí, como diz aqui, uma prece feita de coração os alivia. E como se pode praticar a caridade por palavras, dando aos nossos familiares e àqueles que convivem conosco um bom conselho, palavras de consolo, estímulo, fé em dias melhores e esperança na misericórdia de Deus. A boca fala do que está cheio o coração. Aquele que tem amor dentro de si o deixa escapar através de palavras fraternas. Olha, é coisa boa, não é mesmo? É coisa boa, a gente sente, né? Sabe aquela pessoa que chega e ilumina? Isso é bom, né, na vida da gente, não é? Vamos ser nós essas pessoas, vamos fazer nós o bem, todo o bem que pudermos. Se o irmão está lá de mau humor, não é conosco, deixa para ele. Que o temporal dele não invada a nossa paz, que a nossa paz invada o temporal dele. Isso é importante. E a caridade moral, por meio de ações, como a podemos praticar? Oferecendo ao nosso irmão um sorriso, tendo para com ele um gesto afetuoso, dispensando-lhe singelas atenções, prestando-lhe pequenos favores, enfim, buscando tratá-lo como gostaríamos de ser tratados. A caridade moral nada custa, materialmente falando, mas é a mais difícil de se praticar. Porque a prece, o bom conselho e o gesto amigo são atos de caridade? Porque, ao praticá-los, estamos doando ao próximo sentimentos e fluidos benéficos que nos exigem, quase sempre, grande esforço de abnegação e renúncia. Elevar o pensamento a Deus em benefício do próximo é a forma de praticar a caridade moral. Qual a importância da consciência na prática da caridade? A consciência é a voz de Deus a nos chamar para que esgotemos todas as nossas possibilidades em favor do próximo, como o único caminho para a felicidade. Deus, em sua infinita misericórdia, nos pôs no fundo do coração uma centelha vigilante que se chama consciência.
Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Olha que é importante doar de nós. E a caridade moral, como diz o Evangelho, custa. Muitas vezes custa porque precisamos abafar em nós aqueles dois vícios que disse Jesus são os males da humanidade: o egoísmo e o orgulho. Precisamos ter empatia pelos nossos irmãos. Às vezes o irmão só quer um sorriso nosso. Às vezes o irmão só espera de nós tá tudo bem? Você passou a noite bem? Como está você? Posso ajudar em alguma coisa? Essa é a caridade moral. Mais fácil, porque não custa nada materialmente, mas mais difícil, porque nos custa muitas vezes o nosso amor próprio, que nós não gostamos de ferir o nosso amor próprio, né? Nós olhamos mais para nós ainda porque somos pequenos nessa caminhada, mas Deus é um Pai misericordioso e bom. Ele nos entende e nos perdoa. Então, por isso que nós precisamos também perdoar o nosso irmão pelas maldades, muitas vezes, que recebemos. Não é mesmo? Estamos encerrando mais uma vez o nosso Evangelho, lembrando sempre que temos atendimento fraterno pelo Messenger. E tudo que falarmos ficará entre nós e o nosso Mestre Jesus. Muito obrigada pela companhia. E uma vez mais, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, a esses benfeitores que nos acompanham, os nossos anjos guardiões, e rogar: Mestre, benfeitores amigos, queremos agradecer por essa excelente companhia, acalmando os nossos corações, nos preparando para mais uma semana. Que possamos ter uma semana produtiva, de trabalhos, de estudos, em todos os empreendimentos do bem, Mestre, esteja conosco. Que possamos receber o auxílio necessário a tudo que nos propusermos. Ilumina, Mestre Jesus, o caminho daquele irmão que sairá à procura de um emprego. Ilumina, Mestre, o caminho, o coração e a mente de cada um de nós, a fim de que o bem prevaleça sempre. E nos blinde, Mestre Jesus, de todo o mal. Não permita que nos afete. E que, se mesmo assim alguma maldade sobrevier, que possamos ter força e coragem para vencer esse obstáculo com amor e não retribuir com o mal, não retribuir na mesma moeda. Abençoa e fortalece cada um de nós, vai entrando nos lares, dissipando as trevas, jogando fora o desamor, que só a união e o amor prevaleçam no lar que agora nos recebe. Que para todos aqueles irmãos que se encontram enfermos do corpo ou da alma, o remédio esteja sendo colocado na sua água. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, benfeitores amigos, por mais esse Evangelho no lar. Que possamos, no próximo domingo, estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Que assim seja. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada.